me visitou com muito poder. Ele abriu portas. É o seu testemunho que faz a diferença, irmãos. E Axa pôde dar testemunho. Ela não se contentou com o pior. Tem pessoas que recebem algo e desprezam. Por que me deram isso? Reclamam. Como Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, mas não valorizou. Trocou por um prato de lentilha. Trocou o eterno pelo temporal. Trocou o mais importante pelo emergencial. Não troque. Não deixe a carne falar mais alto. Não queira satisfazer por um momento, em troca, abrindo mão daquilo que é eterno. Valorize aquilo que Deus tem liberado para a tua vida nessa caminhada com Ele. Não abra mão. Esaú abriu mão por causa da fome. Um prato de lentilha, vendeu a bênção da primogenitura e Jacó tomou posse. E lá na frente ele teve que se consertar, mas ele soube valorizar o que realmente tem valor. Sabe o que tem valor? Tem valor tudo aquilo que você recebe da parte do Senhor. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, onde não há sombra de dúvida e nem variação. E quando você recebe de Deus, o inimigo não pode te tomar. Foi ele. Eu me lembro agora de um homem que lá em 1 Crônicas 4 vem falando, né, a genealogia. E aí, lá no versículo, se não me fala a memória, 19, aparece lá uma informação dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre que os seus irmãos. 9 e 10. Ele foi mais ilustre que os seus irmãos, porque Jabes, a sua mãe chamou Jabes porque o deu à luz com dores. Jabes lembrava sofrimento, aflição, dificuldade. Mas a Bíblia diz que um dia Jabes tomou conta de quem era Deus. E diz o texto que ele tomou uma iniciativa, ele teve uma atitude. Jabes fez o que você está fazendo aqui nessa noite. Jabes invocou o Senhor. Eu quero dizer que crente vai invocar a Deus aqui nessa noite e vai obter resposta de Deus aqui neste lugar. Diz a Bíblia que Jabes invocou o Senhor e disse: ó Senhor, a despeito do meu nome, da minha família, olhar para mim, lembrar de sofrimento, de tristeza, de dores. Ah Senhor, se o Senhor me abençoasse muitíssimo. Se o Senhor alargasse, ampliasse as minhas fronteiras. Se o Senhor estendesse a mão sobre mim, de forma que pelo inimigo não fosse afligido, não seja afligido. E aí o versículo termina: e Deus ouviu a oração de Jabes. Deus atendeu o pedido de Jabes. Por quê? Porque ele não se conformou. Porque ele teve a atitude, como Axa teve a atitude. Ela disse: olha, o Senhor me deu terra seca, mas eu preciso de água. Que bom que eu tenho terra. Ela não desprezou a terra, ela disse: eu preciso de algo mais. Quem está contente aqui, está satisfeito? Irmãos, nós vamos estar sempre precisando mais e mais e mais e mais de Deus. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Deus está trazendo chuva de bênção sobre a sua vida. Se você não desiste, você está prosseguindo, receba do Senhor. Vem chuva de bênção sobre você. Axa, com essa atitude, ela revelou gratidão. Ela tinha terra, mas ela não tinha água. Então ela disse: dá-me fontes. Hoje você está aqui, saiu do Egito, pode estar caminhando no deserto. Todo mundo enfrenta deserto, não tem jeito. Deserto é a oficina do crente, é o campo onde Deus trabalha conosco. É no deserto, é você e Deus, é a dependência de Deus. E o deserto não é para te matar, é para te provar, é para ver o que está lá dentro do coração, é para revelar o poder de Deus, é para revelar o nosso nível de maturidade, é para revelar
até que ponto você cresceu. Por isso que Deus permite a gente passar pelo deserto, para também Ele nos purificar. É um deserto que Deus vai tirando, né? Aquilo que está excedendo em nós, que precisa ser lançado fora, que precisa ser deixado para trás, tem que ficar lá para trás mesmo. Aquelas lembranças ruins, aquelas atitudes, aqueles comportamentos, tem que ficar lá para trás. E aí Deus permite a gente passar pelo deserto. Só que tem um detalhe: você não pode ficar só nessa de permanecer no deserto. Você tem que chegar na terra prometida, viu? Tem uma Canaã para você, tem uma terra prometida, e isso nos leva a uma vida de perseverança. Nós não podemos parar. Você não pode escolher se contentar com terra seca. É preciso buscar as fontes de Deus. E é tremendo perceber que aquele que busca a Deus não busca num poço que seca, busca numa fonte que jorra para a vida eterna. Por isso que Jesus diz, né, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem água viva fluindo de crente aqui nessa noite. Porque você não desiste, você não vai parar no deserto. Você tem que chegar em Canaã, você tem que chegar na terra prometida. Tem gigante? Tem gigante. Tem desafio, tem problema, mas eu vou enfrentar os problemas. Os problemas não foram feitos para parar. Eu gosto da frase do pastor Marquianos, quando ele diz que Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Você está nesse deserto aí para Deus te honrar, para Deus glorificar o nome dele na sua vida, nas nossas vidas. Quem quer profetizar a bênção de Deus na sua família, na sua vida aqui nessa noite? Profetiza. Por último, quero dizer que esta mulher, Axa, ela foi uma mulher que soube pedir. Nós precisamos saber pedir. Como Jabes soube pedir, como Salomão soube pedir. Deus o separou como rei. Ele poderia pedir um exército numeroso, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir armas, ele poderia pedir tantas coisas, mas ele parou e pediu sabedoria. E com a sabedoria ele obteve todas as outras necessárias para estabelecer um reino. Nós precisamos olhar o que fez esta mulher. Diz a Bíblia que ela pediu da maneira correta. Ela soube chegar ao seu pai, ela soube se dirigir a ele com respeito, com consideração, da forma correta. Tiago diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar o seu próprio deleite, para esbanjar, ou para dar satisfação aos outros, para se impor sobre os outros. Não, irmãos, sabe quando que você recebe bênção? Sabe quando você vê resultado da sua semeadura? Quando aquilo que você pede a Deus visa abençoar outras pessoas e glorificar o nome do Senhor. Aí a vitória é certa, aí a bênção chega, porque o seu pedido não é um pedido egoísta, porque evangelho, vida com Deus, não é o evangelho de dar, não, é o evangelho de doar. Tem pessoas que elas preferem viver eternamente como um pedinte do céu do que ser um doador de si mesmo. Nós precisamos aprender a ser doadores de nós mesmos, nos doar a Deus, nos dedicar a Deus, nos dedicar ao próximo, nos dedicar à nossa casa, nos dedicar à família, porque fazendo isso, você vai ver que as bênçãos vão chegar na sua vida com um propósito, porque tudo que Deus coloca na nossa mão não é sem propósito. Tudo que Deus põe na nossa mão não é sem propósito. Jesus disse em João capítulo 13 que entre os homens se levantam autoridades para se acionar sobre o povo, mas entre nós não é assim. Aquele que se constituir como cabeça deve ser o que mais serve. E muitas pessoas levantam o peito, levantam a cabeça e dizem: Deus me colocou como cabeça e não como cauda. E elas esquecem que as pessoas que Deus colocou como cabeça têm uma história. Eu vejo um José
que antes de ser colocado como cabeça, serviu seu pai, serviu seus irmãos, serviu a Potifar, serviu o carcereiro, para depois servir a Faraó e ser colocado como segundo no Egito. Eu vejo o próprio Josué que serviu a Moisés. Eu vejo o Eliseu que serviu a Elias. Eu vejo os discípulos que serviram a Jesus. E eu vejo o povo de Deus aqui na fruta do Espírito também querendo servir ao Senhor de todo coração. Deus vai levantar você com o coração de servo. Deus vai responder a oração de crente aqui neste lugar, que quer receber para abençoar os outros, que não quer viver um eterno pedinte de Deus, mas quer ser um doador de si mesmo, abençoando tantos quanto o Senhor colocar à sua frente. Nós precisamos saber pedir. O que pediu o cego de Jericó à beira do caminho, o cego Bartimeu? Jesus passava, a multidão fazendo o alarido, gritando, conversando, poeira levantando, e aquele cego soube que era Jesus, e ele então levanta a sua voz e grita, e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve a oração, ouve o clamor, ouve o grito daquele cego e uma multidão imensa. E Jesus para e pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Como diz o pastor Cláudio Duarte, aquele cego não pediu um cão-guia, ele não pediu uma muleta, ele não pediu uma esmola. Aquele cego pediu: Senhor, eu quero ver. E hoje Deus está perguntando para a crente aqui: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Aquela mulher, ela sabia o que ela queria. Ela disse: Pai, dá-me água. O Senhor me deu terra seca. E diz a Bíblia que Caleb deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores falam de bênçãos espirituais, fala do vinho novo, fala do Espírito Santo. Bênçãos inferiores fala de bênçãos materiais, fala do trigo, da cevada, da necessidade de saciar a sua fome, de responder a uma necessidade cotidiana nossa, do dia a dia. Hoje o Espírito Santo está aqui também para entregar a nós bênçãos superiores, fontes superiores e fontes inferiores. Deus vai tanto alcançar você nessa necessidade espiritual que você tem, como Ele vai também suprir essa necessidade material que você está vivendo aí. Deus é poderoso, como disse o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Interessante que Deus, Ele não supre capricho, vontade, humana, não. O Senhor está pronto para ouvir o que? E ver a nossa real necessidade. Ele sabe o que você precisa, e você passa pela prova até para entender: não, o que eu estou precisando mesmo é de paz. Não, o que eu preciso mesmo é de harmonia. Não, o que eu preciso mesmo é de cura divina. Deus prova-nos, irmãos, justamente para que nós entendamos o que realmente nós estamos precisando. Porque muitas vezes nós ficamos reclamando daquilo que não temos e não valorizamos aquilo que já recebemos de Deus. E Deus permite algumas situações para que nós valorizemos aquilo que Ele já nos deu. Porque quando você valoriza o que Deus já te deu, você se torna habilitado para receber o que Ele ainda não entregou para você. O que diz a Bíblia? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quem quer receber o muito de Deus nessa festa, começa a valorizar o que Deus já te entregou desde ontem, porque você vai receber muito mais. Eu convido você para ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor neste lugar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem vitória para você aqui nesta igreja. Deus te trouxe aqui para te fazer prosperar, mas Ele quer te ver em nós atitudes. O nosso Deus, Ele responde a atitudes. A nossa fé, ela é provada em atitudes de entrega, de ousadia, de confiança.
Veja a atitude de Saul. Quis dar satisfação para os outros, todo mundo vazando e a luta chegando, os inimigos cercando, e ele não esperou Samuel, agiu na sua vontade própria. Irmão, se você está vivendo um tempo de silêncio de Deus, sabe o que Deus está falando com você? Você fica pedindo a Deus uma resposta, e você vê a resposta demorar, ela não vem, e você ouve só aquele silêncio. E Deus está dizendo para você que esse silêncio é a resposta para você. Esse silêncio é Deus te dizendo que você precisa continuar esperando, aguardando, como Elias aguardou naquela caverna. E Deus no tempo certo veio e falou com ele, naquela brisa suave. Veja se Saul tivesse esperado. Quando ele terminou de apresentar o sacrifício, chegou Samuel, disse: hoje de ti é tirado o teu reino. Porque a atitude dele não foi uma atitude de confiança. Ele se antecipou. Quer ver vitória? Quer receber colheita? Tem tempo certo para colher as bênçãos espirituais. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Ele não chega antes e nem chega depois. O homem, as pessoas podem olhar: meu Deus, acho que Deus chegou antes. Aí para o homem diz que chegou depois. Chegou lá na casa de Isabel e falou para Zacarias, quando ele entrou no templo: olha, tua mulher está de idade avançada, mas ela vai conceber o filho, e tu vai colocar o nome de João. E porque tu riu, tu vai ficar mudo até o dia do menino nascer. E aí, todo mundo viu que João estava, admirado da visão do tempo que ele entrou para oferecer o sacrifício. Para alguns, olha, chegou atrasado. Já para Jesus, chegou em Maria antes de se esposar com José, o anjo chegou: vou antecipar. Porque, irmão, vida cristã não tem que ser do meu jeito, do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Às vezes a gente quer que esteja no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Deus está falando: fica quieto. Eu ri demais do pastor Cláudio agora no rap. Ele disse que o pai dele pregava, e o pai dele fazia todo mundo chorar, Pregava, as pessoas choravam, se comovia com aquela mensagem. Oh Deus, aquele jeito dele engraçado, me dá isso aí, Deus. Eu quero ter essa unção. Eu quero pregar e as pessoas chorar, se derramar na tua presença, Deus. Antes que Deus olhou para ele e falou assim: oh rapaz, eu faço como eu quero, recolhe a tua insignificância. Teu pai, eu faço as pessoas chorar quando ele fala, mas você vai fazer o povo rir, e a obra vai ser feita do mesmo jeito. Deus vai alcançar aquela vida. Então não adianta, irmão, a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito. Às vezes a gente chega até no líder, quantas vezes na igreja eu pensava com o meu pastor: não podia ser assim, não é do jeito de Deus. Olha assim, olha, não, a parede podia ser de outra cor, não é do jeito de Deus. Deus revelou para o pastor Braga e vai continuar revelando. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus não quer que você desfaleça. Você só não vai colher se você desfalecer. Se você esmorecer no meio do caminho, seja como Josué, permaneça forte. O tempo vai passando, os anos vão chegando, e você vai ficando forte como no dia em que você recebeu a promessa do Senhor. Porque Deus não vai entregar para fraco, Deus vai entregar para forte. Se fortaleça em Deus. Levanta a tua mão para o céu e começa a falar com Ele agora. Diga: Deus, eu quero me fortalecer, eu quero receber a tua promessa, eu quero receber mais do teu Espírito Santo, eu quero receber mais da tua graça, eu quero receber mais ousadia, eu quero andar em fidelidade, eu quero ter a atitude correta, eu quero ampliar o lugar onde eu estou, eu não vou ficar acomodado, eu vou andar do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, eu vou andar em confiança com o Senhor, eu vou ouvir a voz, eu vou esperar a ordem de Deus. Sua bandeira, a escuta.
você que nessa noite é que você saia daqui experimentando da graça dele, do perdão dele, da misericórdia dele. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Se você está aqui nesta noite e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lembrar que aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que o negar diante dos homens, também o negará diante do Pai que está nos céus. Por isso hoje você tem essa oportunidade de ter essa atitude de fé e de entrega, porque existe a fé para a salvação, e ela é a obra do Espírito Santo em nós. Se você está aqui, você ouviu essa palavra e você deseja entregar sua vida para Jesus, Deus lá para a sua mão. Nós queremos conhecer você, queremos abençoar a sua vida, orar por você e pela sua casa. Temos alguma vida aqui nessa noite, alguma pessoa que deseja entregar sua vida para Jesus? A igreja está orando por você. Você que percebe alguém do seu lado que ainda não entregou sua vida para Jesus, pergunte para ela: você não quer hoje fazer essa entrega? Deus honra a atitude. Deus quer ver a tua atitude. Se com tua boca você confessar, o Senhor declara que você é salvo. Se você crê que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Temos alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão, se você quer fazer. Ou você que deseja reconciliar, estava distante, afastado, dê um sinal com a sua mão, diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero reconciliar, eu quero renovar o meu compromisso com Ele. Você pode vir à frente. Enquanto isso, eu pergunto: quem são aqueles que nesta noite querem assumir um compromisso de ter atitudes positivas? Você reconhece que tem tido atitudes que não têm glorificado a Deus, atitudes que ao invés de trazer a vitória, a colheita, o resultado, tem tardado, tem impedido com que o Senhor chegue até você e entregue essa promessa que há tantos anos Ele prometeu. Ele está esperando só uma atitude, Ele está querendo só um posicionamento seu de fé, de entrega, de confiança. Se você deseja receber essa oração, eu convido você a sair do seu lugar também e vir até aqui à frente. Nós vamos orar juntos com você. Enquanto isso, cantemos mais um pedaço dessa canção, porque Jesus não chega atrasado, Ele chega na hora certa.